Imagine por um momento que você tem controle total sobre a sua vida, que cada palavra que sai da sua boca é medida e poderosa, que sua mente não te sabota com pensamentos negativos, mas trabalha a seu favor, que o seu estado de espírito já não é um barco à deriva em meio à tempestade, mas um farol firme diante de qualquer situação, e que o dinheiro, em vez de ser uma fonte de estresse, se torna uma ferramenta para a sua liberdade. O que você diz, o que você pensa, o que você sente e como administra seus recursos não são aspectos isolados, mas engrenagens de uma mesma máquina. Se uma falha, todas são impactadas, mas se você aprende a dominá-las e usá-las com inteligência, pode transformar completamente a sua vida. Não é magia nem sorte, é disciplina, é estratégia. É entender que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar o seu mundo interior. Antes de começar, quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu sou estoico e a cada dia dou um passo rumo à minha melhor versão. Por quê? Porque ao escrever, você está firmando um compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, mas uma declaração de intenção. É reconhecer que cada dia é uma nova oportunidade para evoluir, se fortalecer e tomar as rédeas do seu destino. Vamos começar. Comecemos. Número 1. Aprenda a controlar sua boca. Às vezes, em meio à voragem do dia a dia, eu paro por um instante e penso em como as minhas palavras foram, em mais de uma ocasião, o gatilho de situações inesperadas. Eu me vejo nesses momentos em que, sem meditar demais, deixo escapar comentários ou julgamentos que logo se transformam em espinhos no meio de relações que, de outro modo, eram tão valiosas. Com o tempo, entendi que aprender a controlar a minha boca não se tratava de silenciar as minhas opiniões, mas de encontrar o equilíbrio entre expressar o que sinto e respeitar o espaço e as emoções de quem me rodeia. Desde muito jovem, acreditei que dizer o que pensava era sinônimo de sinceridade, de autenticidade pura. Na minha infância e adolescência, cada palavra era uma declaração da minha personalidade, uma maneira de afirmar a minha presença em um mundo que parecia exigir aos gritos que eu não me deixasse passar despercebido. Lembro daquelas tardes em que, ao conversar com os meus amigos, lançava comentários sem filtro, convencido de que a verdade, por mais crua que fosse, merecia ser dita. No entanto, logo descobri que, assim como uma semente mal plantada, certas palavras podiam germinar mal entendidos e semear discórdia em relações que, de outra forma, tinham florescido com naturalidade. Essa etapa da vida foi marcada pela ilusão de que o mundo devia me compreender na mesma velocidade e profundidade em que eu o entendia. Não demorei a notar que, assim como o caos em uma orquestra desafinada, as minhas palavras às vezes criavam dissonâncias difíceis de reconciliar. O uso imprudente da língua não só gerava conflitos no ambiente de trabalho ou em amizades queridas, mas também deixava cicatrizes no meu interior, fazendo eco de uma voz que frequentemente se lamentava da falta de moderação nas minhas expressões. Não é que eu quisesse ser rude ou insensível, mas no calor do momento, a minha língua parecia ter vida própria, rebelando-se contra a cautela que a minha mente pedia aos gritos. A ironia residia em que, enquanto eu me esforçava para planejar e controlar cada aspecto da minha vida, não conseguia domesticar esse torrente de palavras que às vezes saíam sem o filtro necessário. Eu me confrontava com situações em que o agora era tão efêmero que não me deixava tempo para pensar. E era precisamente nesses instantes quando a minha boca se convertia na minha pior inimiga. Lembro com intensidade aquela reunião familiar em que, sem querer, arranquei um comentário que desatou um torrente de emoções. Uma brincadeira, que para mim tinha sido inocente, se transformou em uma arma que feriu sensibilidades e desatou um clima de tensão. Nesse instante, a impotência se misturou com a autocrítica. Eu me perguntava: por que permito que as minhas palavras escapem sem controle? Não entendo que, às vezes, o silêncio ou uma resposta medida podem ser muito mais poderosos que a veracidade sem limites? Esse dia se converteu em um ponto de inflexão, um antes e um depois na minha relação com a palavra falada. Com o passar dos anos, fui aprendendo a reconhecer os sinais de alerta que o meu corpo e a minha mente me ofereciam antes de abrir a boca.
aprendi a parar um segundo para avaliar se o que estava prestes a dizer poderia danificar alguém, ou se, pelo contrário, contribuiria para enriquecer a conversa. Foi um processo gradual, em que cada equívoco se transformou em uma lição, e cada erro se converteu em uma oportunidade para melhorar. Comecei a me dar conta de que controlar a minha boca não era reprimir os meus sentimentos, mas canalizá-los de forma construtiva, buscando sempre o equilíbrio entre a honestidade e a empatia. Esta transformação não foi fácil. Houve momentos em que a ansiedade e o medo de errar de novo me faziam sentir que eu estava coartando a minha liberdade de expressão. No entanto, compreendi que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de refletir antes de agir, de medir as consequências de cada palavra e de entender que, em muitas ocasiões, o silêncio é tão eloquente como uma voz bem modulada. Essa introspecção me levou a explorar novas maneiras de me comunicar, de expressar as minhas ideias sem deixar de ser consciente de que cada palavra tem um peso, um impacto na realidade que me rodeia. O aprendizado foi também uma jornada rumo ao autoconhecimento. Dei-me conta de que, assim como uma orquestra requer de sutis ajustes para alcançar uma sinfonia harmoniosa, a minha comunicação precisava de uma direção que lhe desse sentido e beleza. Comecei a cultivar a paciência, a escutar mais e falar menos, e a encontrar no diálogo a oportunidade de entender em vez de julgar. Este processo me levou a descobrir a importância da empatia, de se colocar no lugar do outro antes de emitir um julgamento ou uma crítica. Aprendi que cada ser humano leva consigo uma história única e que as minhas palavras, por mais inofensivas que parecessem, podiam marcar a diferença entre construir uma ponte ou levantar um muro. Houve episódios em que, apesar dos meus esforços, a minha boca seguia escapando sem aviso. Nesses momentos, a frustração se apoderava de mim e a sensação de ter falhado me golpeava com força. Mas também eram instantes em que eu aprendia a me perdoar, a entender que a mudança é um caminho sinuoso e que cada passo, inclusive aqueles que parecem retrocessos, forma parte do aprendizado. Assim, em vez de me culpar excessivamente, comecei a analisar as minhas palavras com atenção, a refletir sobre o impacto que tinham no meu entorno e a me comprometer a ser mais consciente em cada intercâmbio verbal. A mudança de perspectiva me permitiu apreciar a beleza do controle consciente. Compreendi que controlar a minha boca era, em essência, controlar uma parte fundamental do meu ser, a minha forma de me relacionar com o mundo. Ao dominar a arte da comunicação assertiva, descobri que podia transformar conflitos em oportunidades de diálogo, que podia converter um comentário impulsivo em uma reflexão profunda e que, sobretudo, podia gerar um ambiente de respeito e compreensão mútua. Esta habilidade não só melhorou as minhas relações interpessoais, mas também me outorgou uma paz interior inestimável, ao saber que cada palavra estava em sintonia com os meus valores e princípios. Hoje, quando ressoa na minha memória o eco de palavras passadas, não sinto remorso, mas gratidão pelas lições aprendidas. Cada equívoco foi uma oportunidade para crescer, cada silêncio, um convite à introspecção. E ainda que a tentação de falar sem medir as consequências possa voltar a surgir, já sei que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de dominar a minha boca, em deixar que o diálogo se converta em uma ponte que une e não em uma barreira que separa. Número 2. Controle sua mente. Desde muito jovem vivi imerso em um torrente incessante de ideias, inquietações e medos que pareciam se multiplicar sem controle. Acreditava que a minha mente era um laboratório em que eu experimentava constantemente, sem me dar conta de que, ao não dirigir esses processos, muitas vezes se convertiam em um turbilhão de emoções desbordadas. No meu afã por compreender o mundo e por alcançar a perfeição em cada aspecto da minha vida, tentava abarcar mais do que realmente podia manejar. No entanto, logo descobri que a verdadeira fortaleza não reside na acumulação de pensamentos, mas na capacidade de ordená-los e canalizá-los rumo a um propósito claro. Lembro daquelas longas noites em que, deitado na penumbra do meu quarto, a minha mente se inundava de lembranças, temores e dúvidas. Era como se cada pensamento competisse por ser o protagonista de uma obra que eu não conseguia dirigir. O medo de errar, a ansiedade pelo futuro e a melancolia do passado
se entrelaçavam em uma dança descontrolada. Foi então quando comecei a me perguntar: como posso deter esta espiral e recuperar o controle do meu próprio pensamento? A resposta não foi imediata, mas o caminho rumo a essa transformação se abriu diante de mim de maneira sutil e, ao mesmo tempo, reveladora. O primeiro passo foi reconhecer que a mente é, em essência, um terreno fértil, capaz de albergar tanto pensamentos construtivos como destrutivos. Compreendi que não se tratava de reprimir ou negar o que sentia, mas de aprender a observar esses pensamentos sem me deixar arrastar por eles. Comecei a praticar a meditação, uma ferramenta que, embora no princípio me resultasse estranha, pouco a pouco me ensinou a ser testemunha do meu próprio fluxo mental. Ao me sentar em silêncio e permitir que os pensamentos passassem como nuvens no céu, descobri que podia escolher em qual me enfocar e quais deixar ir, sem julgá-los nem reprimi-los. Este processo de autoobservação me levou a entender que controlar a mente não é um ato de força, mas de rendição consciente. É deixar de lutar contra o inevitável e aceitar que a incerteza forma parte da natureza humana. Cada pensamento, cada emoção tem a sua razão de ser. E ao aprender a identificar e classificar esses impulsos, pude me dar conta de que muitos deles eram simples ecos do passado ou projeções do futuro, sem relevância imediata para o presente. Com o tempo, compreendi que o verdadeiro poder reside em estar plenamente no aqui e agora, em ser consciente de cada instante e em responder de maneira deliberada, em vez de reagir de forma automática ante cada estímulo. A transformação não foi imediata nem isenta de recaídas. Houve dias em que, apesar dos meus esforços, a mente se inundava de pensamentos negativos e me era quase impossível encontrar a calma. Nesses momentos, a frustração me invadia e a sensação de estar perdendo o controle ameaçava devorar qualquer vestígio de serenidade. No entanto, cada experiência me ensinou que o caminho rumo à maestria mental é um processo de aprendizado contínuo. Cada vez que me encontrava submerso na ansiedade ou na preocupação, eu me recordava da importância de respirar profundamente e de centrar a minha atenção no que realmente importava. Pouco a pouco, aprendi a ver cada desafio como uma oportunidade para crescer, para me conhecer melhor e para reforçar a minha capacidade de escolher conscientemente os meus pensamentos. Este aprendizado também se refletiu nas minhas relações interpessoais. Ao conseguir controlar a minha mente, descobri que podia escutar com maior atenção e empatia, sem deixar que os meus próprios preconceitos ou medos interferissem na comunicação. Comecei a compreender que, ao dominar os meus processos internos, eu me tornava mais receptivo às ideias e emoções dos demais, o que, por sua vez, enriquecia cada interação. Deixar de lado o caos mental me permitiu conectar de maneira mais autêntica, sem o véu da incerteza que tantas vezes empanava as minhas relações. Compreendi que a verdadeira liberdade não se alcança quando se tem tudo sob controle, mas quando se aprende a aceitar o incontrolável e a viver em harmonia com isso. A mente, como bem descobri, é uma ferramenta poderosa que pode ser aliada ou inimiga, dependendo de como se a utilize. Em numerosas ocasiões, dei-me conta de que os meus piores inimigos não eram circunstâncias externas, mas as batalhas internas que eu travava dia a dia. Essa luta constante por dominar pensamentos e emoções me levou a experimentar momentos de intensa clareza, em que entendi que cada desafio era um convite a aprofundar no meu interior. Foi nesses instantes de introspecção, quando descobri que a verdadeira sabedoria não radica em tentar controlar cada pensamento, mas em aprender a dirigi-los rumo a metas que enriqueçam a minha vida e a de quem me rodeia. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi que a mente é um espaço em constante mudança, onde a única coisa permanente é a transformação em si mesma. Esta realização me ajudou a abandonar a necessidade de rigidez e a aceitar a fluidez inerente à vida. Cada dia, ao despertar, eu me recordava que tinha a oportunidade de começar de novo, de redirecionar os meus pensamentos e de estabelecer novas prioridades. A ideia de que a mente pode ser treinada me encheu de esperança, porque me permitia ver cada erro ou cada recaída não como um fracasso, mas como mais uma lição no caminho rumo ao autoconhecimento. O processo de controlar a minha mente se transformou com o tempo
em uma espécie de ritual diário. Cada manhã, dedicava uns minutos à meditação e à reflexão, permitindo-me conectar com a minha essência e estabelecer uma intenção clara para o dia. Durante essas sessões, eu me concentrava na respiração, na sensação de cada inspiração e expiração, e na conexão entre o meu corpo e o meu espírito. Era um momento sagrado em que eu me entregava por completo ao presente, deixando de lado as preocupações e as expectativas, e me abrindo à possibilidade de experimentar a vida na sua forma mais autêntica. À medida que avançava neste caminho, notei que o controle da minha mente não só me permitia gerir melhor o estresse e a ansiedade, mas também me outorgava uma perspectiva mais ampla sobre as minhas próprias capacidades. Compreendi que, ao aprender a dirigir os meus pensamentos, eu me tornava mais criativo, mais resiliente e, sobretudo, mais consciente das minhas decisões. Esta clareza mental se refletia em cada âmbito da minha vida, no trabalho, nas minhas relações pessoais e na maneira em que eu enfrentava os desafios diários. A sensação de poder escolher conscientemente as minhas reações me devolvia a confiança perdida em tantas ocasiões e me impulsionava a ver cada obstáculo como uma oportunidade para evoluir. Controlar a mente, no entanto, não significa se tornar insensível ou desconectado das emoções. Ao contrário, implica reconhecer e aceitar o amplo espectro de sentimentos que nos fazem humanos, sem permitir que nenhum deles nos domine por completo. É um equilíbrio delicado entre a razão e a emoção, entre a aceitação e a ação. Aprendi que cada emoção tem o seu valor e que, ao compreender a sua origem e o seu propósito, podemos utilizá-las como guias no nosso caminho, rumo ao crescimento pessoal. Assim, em vez de ver o medo, a tristeza ou a ira como debilidades, eu os reconheço como sinais de que há algo no meu interior que necessita de atenção, um aspecto do meu ser que, ao ser compreendido e sanado, pode se transformar em uma fonte de fortaleza. Hoje, quando paro para observar o fluxo constante de pensamentos que inundam a minha mente, faço-o com uma mistura de assombro e gratidão. Sei que cada pensamento, cada emoção, é parte de um processo maior de autoconhecimento, e que, ao aprender a controlá-los, me aproximo um pouco mais da versão mais autêntica e serena de mim mesmo. Não se trata de eliminar a incerteza ou de reprimir o que sinto, mas de encontrar o equilíbrio necessário para que cada experiência, por caótica que pareça, se converta em uma oportunidade para crescer e aprender. Número 3. Aprenda a controlar seu estado de espírito. Ao longo da minha vida, descobri que o nosso estado de espírito é um reflexo direto da maneira em que enfrentamos as circunstâncias, tanto as cotidianas como as extraordinárias. Lembro de épocas em que me sentia prisioneiro das minhas próprias emoções, arrastado por uma maré de sentimentos que, em ocasiões, me oprimiam e me afastavam da serenidade que tanto ansiava. No entanto, nesse mesmo processo de autodescobrimento, compreendi que aprender a controlar o meu estado de espírito não implicava reprimir ou negar o que sentia, mas sim transformar a forma em que interpretava e respondia às experiências da vida. Desde muito jovem, observava ao meu redor como alguns conseguiam manter uma calma invejável, inclusive em meio ao caos, enquanto outros, incluindo-me a mim no princípio, nos deixávamos levar pela turbulência interna. Acreditava que as emoções eram fenômenos incontroláveis, presentes do destino que surgiam sem aviso e sem possibilidade de serem moldados. No entanto, através da experiência e da reflexão, descobri que, assim como um navegante aprende a ler as estrelas para orientar o seu rumo, nós podemos aprender a reconhecer e gerir cada matiz emocional para alcançar uma estabilidade que transcende os altos e baixos do dia a dia. O primeiro passo no meu caminho rumo ao controle emocional foi aceitar a realidade dos meus sentimentos. Durante anos, esforcei-me por etiquetar as minhas emoções como positivas ou negativas, em uma tentativa por descartá-las ou, pelo contrário, exaltá-las segundo a situação. Foi nesse processo de etiquetagem rígida quando me dei conta de que, na realidade, cada emoção tinha a sua razão de ser e, ao tentar impor uma classificação estrita, só aumentava a intensidade dos meus conflitos internos. Compreender que a tristeza, a ira, a alegria ou o medo são respostas naturais ao que vivemos me permitiu começar a observar os meus estados de espírito sem julgá-los,
reconhecendo que cada um tem o seu lugar e o seu propósito. Para poder transformar a minha relação com as minhas emoções, comecei a praticar a atenção plena, ou mindfulness, uma técnica que me ajudou a me centrar no aqui e agora. Nas primeiras sessões de meditação, notei como a minha mente se enchia de pensamentos, recordatórios e antecipações, todos eles capazes de alterar o meu estado de espírito em um instante. Com o tempo, aprendi a aceitar esses pensamentos sem me deixar arrastar por eles, como se cada um fosse uma folha que flutua em um rio. Esta imagem me ensinou a reconhecer que, embora eu não possa controlar o fluxo de pensamentos, sim tenho a capacidade de escolher como responder a cada corrente emocional. O controle do estado de espírito também requer um compromisso constante com o autocuidado. Durante períodos de alta exigência pessoal ou profissional, costumava descuidar de aspectos fundamentais do meu bem-estar: a alimentação, o sono e o exercício. Estes descuidos se refletiam diretamente no meu humor, intensificando a irritabilidade e a ansiedade. Ao integrar rotinas saudáveis na minha vida diária, descobri que a minha capacidade para manejar as emoções se fortalecia notavelmente. Um corpo descansado e nutrido se converte em um aliado imprescindível para enfrentar as flutuações emocionais, permitindo-me atuar com maior clareza e menos reatividade ante os desafios. Outro aspecto crucial no aprendizado do controle emocional foi a reflexão sobre as minhas expectativas. Durante muito tempo, aferrei-me à ideia de que as coisas deviam sair de acordo com os meus planos, e ao não ser assim, a minha frustração se disparava. Compreender que a vida é inerentemente incerta e que, em ocasiões, o inesperado pode abrir portas a oportunidades insuspeitadas foi uma lição libertadora. Comecei a ver cada contratempo não como uma afronta pessoal, mas como parte do caminho que me impulsionava a crescer e a desenvolver uma maior resiliência. Com esta mudança de perspectiva, cada emoção, inclusive a mais dolorosa, se transformava em uma experiência que me aproximava de um maior autoconhecimento. Ao longo deste processo, também me dei conta da importância de me rodear de pessoas que me oferecessem apoio e compreensão. As relações interpessoais têm um impacto significativo no nosso estado de espírito, e aprender a comunicar as minhas necessidades emocionais de maneira assertiva se tornou fundamental. Descobri que expressar o que sinto sem acusar ou julgar os demais abre a porta a diálogos sinceros e a conexões mais profundas. Ao compartilhar as minhas inquietações e escutar as experiências de quem me rodeia, pude encontrar no intercâmbio de ideias e sentimentos uma fonte de fortaleza que contribuía para equilibrar os meus altos e baixos emocionais. Nesta jornada de transformação, aprendi a identificar os detonadores emocionais, esses pequenos detalhes ou situações que, em aparência insignificantes, podiam desencadear reações intensas. Já fosse uma palavra mal interpretada, uma crítica inesperada, ou inclusive a pressão de cumprir com múltiplas responsabilidades, cada desencadeador se converteu em uma oportunidade para treinar a minha capacidade de resposta. Ao reconhecer estes momentos antes de que se intensificassem, pude aplicar técnicas de respiração, autoafirmações e pausas conscientes que me permitiram recuperar o equilíbrio e evitar que a emoção tomasse o controle absoluto. Controlar o estado de espírito, no entanto, não significa negar a intensidade das emoções ou reprimir o que levamos dentro. Pelo contrário, é um exercício de honestidade e valentia, que consiste em nos permitir sentir plenamente para logo transformar essa experiência em uma fonte de crescimento pessoal. Em vez de ver a tristeza ou a ira como debilidades, comecei a considerá-las como indicadores de que algo na minha vida requeria atenção e cuidado. Esta aceitação me impulsionou a buscar soluções construtivas e a canalizar a energia emocional rumo a projetos que me aportavam satisfação e sentido. Com o tempo, integrar práticas como a escrita reflexiva se converteu em outra ferramenta poderosa para regular as minhas emoções. Ao plasmar em papel os meus pensamentos e sentimentos, consegui ver com maior clareza os padrões dos meus estados de espírito e compreender as causas subjacentes das minhas reações. Escrever me permitiu liberar tensões acumuladas e, ao mesmo tempo, traçar estratégias para afrontar situações similares no futuro. Cada página se transformava em um espaço de autoterapia,
onde as palavras não só descreviam o que eu vivia, mas que também construíam o caminho rumo a uma maior inteligência emocional. A disciplina e a perseverança são elementos fundamentais no processo de aprender a controlar o estado de espírito. Houve dias em que, apesar dos meus esforços, a tristeza ou a frustração pareciam se impor sem remédio. E nesses momentos a autocompaixão se converteu no meu refúgio. Compreender que a mudança não é linear e que os retrocessos formam parte do aprendizado me ajudou a ser mais indulgente comigo mesmo. Cada desafio superado, cada técnica aplicada e cada pequeno avanço na gestão das minhas emoções reforçava a minha confiança na capacidade de transformar o meu mundo interior. À medida que fui avançando neste caminho, notei como a minha percepção da vida se tornava mais flexível e aberta. A rigidez de expectativas e julgamentos se foi desvanecendo, deixando espaço para a aceitação e a gratidão. Aprendi a valorizar os momentos de calma e a reconhecer que, inclusive em meio à tempestade, existem instantes de paz que nos permitem reconectar com a nossa essência. Essa conexão comigo mesmo se tornou o pilar sobre o qual construí uma vida emocional mais equilibrada e enriquecedora. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que aprender a controlar o meu estado de espírito foi um dos presentes mais valiosos que me fiz. Não se trata de eliminar as emoções, mas de aprender a navegar por elas com sabedoria e compaixão. Cada emoção, já seja de júbilo ou de dor, se converteu em uma oportunidade para aprofundar no meu autoconhecimento e para reafirmar o meu compromisso com uma vida plena e consciente. Número 4. Aprenda a manejar seu dinheiro. Durante muitos anos, a minha relação com o dinheiro foi tão caótica como a minha mente nesses momentos de incerteza. Lembro de épocas em que gastava sem pensar duas vezes, confiante em que sempre haveria um amanhã que compensaria os meus excessos. No entanto, a realidade, com a sua implacável precisão, chegou para me recordar que o dinheiro não é só um meio para satisfazer caprichos momentâneos, mas a ferramenta indispensável para construir um futuro sólido. Aprender a manejar o meu dinheiro se converteu, então, em uma das lições mais valiosas que a vida me ofereceu, um ensinamento que me impulsionou a transformar os meus hábitos, as minhas prioridades e, em última instância, a minha visão sobre o que significa viver com segurança e responsabilidade. O primeiro despertar se produziu em um momento de crise, uma série de imprevistos financeiros que me obrigaram a enfrentar a fragilidade da minha situação. Foi então quando compreendi que a abundância aparente que eu desfrutava se desvanecia em um abrir e fechar de olhos, deixando para trás a amarga sensação de ter malgastado não só recursos, mas oportunidades. Com o coração apertado, dei-me conta de que o controle do dinheiro ia mais além de um simples balanço em uma conta bancária. Era, em essência, uma forma de ordenar a minha vida, de me preparar para os desafios e de aprender a valorizar cada centavo como parte de uma engrenagem maior que alimenta os meus sonhos e projetos. Nesse ponto de inflexão, decidi pegar as rédeas da minha economia pessoal. Comecei por documentar cada gasto, por pequeno que fosse, e a registrar as minhas receitas em um caderno que logo se transformou no meu mapa financeiro. Este exercício, que no princípio me resultou tedioso, foi revelador. Via com clareza como se esfumava o dinheiro em gastos supérfluos e decisões impulsivas. Compreendi que cada compra tinha uma história, um motivo subjacente, e que só ao identificar estes padrões podia começar a construir uma estratégia que me permitisse poupar e, sobretudo, investir no que realmente importava. Foi um processo de autoconhecimento, em que a disciplina se aliava com a honestidade para confrontar os meus próprios limites e reconhecer a importância de priorizar necessidades sobre desejos efêmeros. À medida que a minha percepção sobre o dinheiro se transformava, também o fazia o meu estilo de vida. Comecei a diferenciar entre o gasto impulsivo e o gasto consciente, aprendendo a questionar cada decisão. Realmente preciso deste objeto? É este gasto um investimento no meu bem-estar ou simplesmente uma distração? Estas perguntas, que no princípio pareciam complicadas, se converteram em aliadas indispensáveis no meu caminho rumo à estabilidade financeira. Descobri que manejar o dinheiro com sabedoria não implicava me privar de pequenos prazeres, mas sim
atribuir prioridades e entender que cada escolha tinha consequências diretas na minha qualidade de vida. Assim, cada compra se transformava em uma oportunidade para praticar a moderação, e cada poupança em uma mostra de compromisso com o meu futuro. A mudança de mentalidade não se deteve no ato de controlar os meus gastos diários. Com o tempo, decidi aprofundar no mundo dos investimentos e do planejamento a longo prazo. Li livros, assisti a seminários e busquei o conselho de especialistas que tinham percorrido o mesmo caminho. Entendi que o dinheiro, bem gerido, podia ser o motor de uma vida cheia de oportunidades, capaz de impulsionar projetos pessoais e de proporcionar uma rede de segurança ante os imprevistos. Investir, entendi, não era arriscar sem critério, mas aprender a avaliar riscos e a diversificar recursos. Esta nova perspectiva me abriu as portas à ideia de que o dinheiro podia trabalhar para mim, gerando receitas passivas que fortalecessem a minha estabilidade e me permitissem sonhar grande, sem temores paralisantes. No entanto, nem tudo foi fácil nesta jornada de transformação. Houve momentos em que, ao enfrentar dificuldades econômicas, a ansiedade se apoderava da minha mente e a tentação de recorrer a velhos hábitos se tornava quase irresistível. Nesses instantes, recordava as lições aprendidas. Cada contratempo era uma oportunidade para ajustar as minhas estratégias, para reforçar o meu compromisso e para compreender que o verdadeiro crescimento reside na capacidade de aprender com os erros. A resiliência se converteu na minha companheira inseparável, e pouco a pouco fui descobrindo que a incerteza, longe de ser um inimigo, era um recordatório da impermanência da vida e da necessidade de estar sempre preparado para o inesperado. Com o passar do tempo, o manejo consciente do dinheiro trouxe consigo benefícios que iam mais além do âmbito financeiro. Comecei a notar mudanças na minha forma de me relacionar com o mundo. A segurança que oferecia uma economia ordenada se refletia na minha atitude, na confiança com a qual eu enfrentava novos projetos e na serenidade com a qual eu abordava cada dia. Aprender a manejar o meu dinheiro se converteu em um símbolo de autonomia, em uma ferramenta que me permitia tomar decisões com fundamento e atuar com responsabilidade. A administração dos meus recursos deixou de ser um obstáculo e se transformou em uma oportunidade para potenciar as minhas capacidades, para investir na minha educação e para contribuir de maneira mais consciente para a minha comunidade. Esta evolução pessoal também impactou nas minhas relações interpessoais. Ao compartilhar as minhas experiências e as minhas estratégias com amigos e familiares, notei que o conhecimento financeiro gerava um efeito contagioso, impulsionando outros a repensar os seus próprios hábitos. As conversas, antes centradas em lamentações e frustrações, começaram a girar em torno de projetos e metas compartilhadas, onde o dinheiro deixava de ser um elemento divisório e se convertia em um recurso comum para o bem-estar coletivo. Descobri que quando se maneja de forma consciente, o dinheiro tem o poder de unir, de abrir horizontes e de brindar ferramentas para construir uma vida mais plena e equilibrada. O caminho rumo ao domínio das finanças pessoais foi, sem dúvida, um processo de transformação integral. Cada passo dado, cada lição aprendida e cada hábito instaurado foram peças fundamentais no quebra-cabeça que configurava a minha nova realidade. A chave estava em compreender que o dinheiro, embora possa parecer uma entidade alheia e caprichosa, é reflexo das nossas decisões, das nossas prioridades e, em última instância, do nosso compromisso com o futuro. Manejá-lo com inteligência não era um ato de restrição, mas uma manifestação de autocuidado e de respeito rumo a si mesmo. Hoje, ao olhar para trás e recordar aqueles dias de desperdício e incerteza, sinto-me profundamente agradecido por ter aprendido a dominar a arte da economia pessoal. Cada sacrifício, cada esforço e cada erro se transformaram em lições valiosas que me permitiram redescobrir o meu potencial e redefinir os meus objetivos. O dinheiro deixou de ser uma fonte de estresse para se converter em uma ferramenta que, bem gerida, abre portas a novas oportunidades, impulsiona a criatividade e fortalece a confiança em si mesmo. Aprender a manejar o meu dinheiro se converteu em um verdadeiro investimento no meu futuro, em uma aposta pela segurança e em uma mostra de amor próprio que perdura em cada decisão diária.
O percurso não foi linear, e apesar das conquistas alcançadas, a disciplina é uma prática constante que requer atenção e renovação diária. Cada mês, ao revisar os meus balanços e projetar as minhas metas, reafirmo o compromisso de seguir melhorando, de aprender de cada experiência e de ajustar as minhas estratégias ante as mudanças que a vida impõe. A educação financeira é, em definitiva, um caminho sem fim, em que cada lição nos aproxima um pouco mais da liberdade e da realização pessoal. Assim, em cada decisão e em cada investimento, encontro a inspiração para seguir avançando, com a certeza de que o controle sobre os meus recursos é também o controle sobre o meu destino. Número 5. Tudo está conectado. Mente, físico, abundância e sensação de bem-estar. Desde que compreendi, em um instante de profunda revelação, que cada fibra da minha existência forma parte de uma trama mais ampla e misteriosa, a minha forma de ver a vida deu um giro radical. Não é casualidade que, ao meditar sobre os meus pensamentos, ao cuidar do meu corpo e ao cultivar uma mentalidade aberta à abundância, eu experimente uma sensação de bem-estar que se irradia em todos os aspectos do meu ser. Aprendi que nada existe em isolamento. Cada ideia, cada batida e cada experiência se entrelaçam em um tecido dinâmico e em constante transformação, em que a mente, o físico e o entorno convergem para criar a realidade que habitamos. Durante muitos anos, vivi com a crença de que o bem-estar era uma meta a alcançar mediante a acumulação de conquistas ou posses materiais. No entanto, foi na quietude dos meus momentos de introspecção quando descobri a verdade. A verdadeira abundância surge da conexão profunda entre o mental e o corporal, da capacidade de reconhecer que a energia que mobilizamos no nosso interior se reflete em cada aspecto da vida. Esta ideia revolucionária me levou a repensar os meus hábitos, os meus pensamentos e, sobretudo, a minha forma de me relacionar comigo mesmo e com o entorno. No princípio, custou-me aceitar que o meu estado mental podia influir de maneira tão direta no meu bem-estar físico. Acreditava firmemente em que o corpo devia ser o resultado de cuidados estritamente externos, uma dieta balanceada, exercício regular e descanso adequado. No entanto, com o tempo e após experimentar momentos de estresse e desequilíbrio, compreendi que a mente tem o poder de transformar a maneira em que se sente e se manifesta o corpo. Uma atitude serena, pensamentos positivos e uma mente em paz se traduzem em uma saúde robusta e na capacidade de enfrentar adversidades sem desmoronar. A prática da meditação e da atenção plena se converteu na minha aliada indispensável. Ao dedicar uns minutos diários a conectar com o meu interior, aprendi a observar as minhas emoções sem julgá-las, a reconhecer os padrões mentais que me travavam e a liberar tensões acumuladas. Essa prática não só me oferecia um respiro do caos cotidiano, mas também me ensinava que a serenidade mental é o primeiro passo para cultivar um bem-estar integral. Ao ver como a calma interior se refletia em uma maior vitalidade, compreendi que o caminho rumo à abundância devia começar pela paz mental. A noção de abundância tem sido, para muitos, sinônimo de riqueza material, mas a minha experiência me demonstrou que a verdadeira prosperidade é um estado do ser que transcende o meramente econômico. A abundância se manifesta quando somos conscientes de que cada aspecto da nossa existência está interconectado. Ao aprender a manejar os meus pensamentos e a dirigir a minha energia de maneira consciente, abri a porta a oportunidades que jamais imaginei. De repente, os obstáculos se transformaram em lições e as dificuldades se converteram em degraus para um crescimento pessoal mais profundo. Cultivar uma mentalidade de abundância implicou também soltar velhas crenças limitantes e dar espaço a novas formas de ver o mundo. Comecei a questionar a ideia de que o sucesso é uma meta fixa e a aceitar que o fluxo natural da vida, com os seus altos e baixos, é o que nos impulsiona a evoluir. Esta transformação interna se viu refletida no meu entorno. Relações mais autênticas, projetos que ressoavam com a minha essência e uma sensação constante de gratidão ante cada experiência vivida. A abundância, entendi, não é algo que se alcança. É uma maneira de perceber e desfrutar a vida, reconhecendo que cada pequena conquista, cada instante de paz e cada conexão genuína são manifestações de um universo que conspira a nosso favor.
O nosso corpo é o primeiro templo em que se materializa o estado de espírito e a saúde mental. Compreender que o cuidado físico é inseparável do bem-estar interior foi uma lição que demorei a assimilar, mas que transformou radicalmente a minha forma de viver. Adotei hábitos que favoreciam não só a minha saúde física, mas também o meu equilíbrio emocional. A prática regular de exercício, uma alimentação consciente e técnicas de relaxação, que me permitissem gerir o estresse de forma efetiva. Cada sessão de atividade física se converteu em uma celebração da vida, em um ritual que me recordava a importância de honrar o meu corpo e de reconhecer o seu papel na criação da minha realidade. Ao me mover com consciência, descobri que cada músculo, cada respiração, era uma expressão da energia vital que circula em nós. Este entendimento me levou a estabelecer uma conexão íntima entre o movimento e a meditação, fusionando a prática do yoga e outras disciplinas que promovem o equilíbrio integral. Assim, o corpo deixou de ser um mero receptáculo de emoções e pensamentos para se transformar em um aliado ativo no meu caminho rumo ao bem-estar. Ao integrar as práticas de autocuidado físico e mental, emergiu na minha vida uma sensação de bem-estar que abarcava todos os aspectos da minha existência. A conexão entre mente, corpo e abundância não é linear, mas que se dá em forma de um ciclo virtuoso em que cada elemento reforça o outro. Quando a mente se aclara, o corpo responde com vitalidade, e a abundância se sente não só no bolso, mas na qualidade das relações, na criatividade e na capacidade de desfrutar cada momento. Esta inter-relação se evidencia nos detalhes mais cotidianos. Uma conversa significativa que eleva o espírito, um passeio ao ar livre que revitaliza o corpo ou o simples ato de agradecer pela beleza da vida. Aprendi que o bem-estar não depende de circunstâncias externas fixas, mas da capacidade de encontrar a harmonia em meio ao constante fluxo do universo. Ao aceitar que tudo está conectado, pude me liberar da necessidade de controlar cada situação e, em troca, aprender a fluir com as mudanças, confiando em que cada experiência tem um propósito e um ensinamento. Um aspecto fundamental deste processo de transformação tem sido o cultivo da gratidão. Ao adotar uma atitude de agradecimento, não só reconheço as bênçãos evidentes da vida, mas também aprendo a ver a beleza nas dificuldades. A gratidão se converte em uma ponte que une a mente e o corpo com o fluxo natural do universo, recordando-me que, inclusive nos momentos de desafio, há lições e oportunidades para crescer. A resiliência, por sua vez, é a coragem de continuar quando as circunstâncias parecem adversas. Ao reconhecer que cada revés é parte do caminho, fortaleço-me na crença de que tenho o poder de transformar a minha realidade de dentro para fora. Esta força interior me impulsiona a persistir no caminho do autoconhecimento, a me manter firme ante as adversidades e a celebrar cada avanço, por pequeno que seja, como um passo mais rumo à plenitude. O descobrimento de que mente, físico, abundância e sensação de bem-estar estão intrinsecamente conectados redefiniu a minha forma de viver e de me relacionar com o mundo. Cada decisão, cada hábito e cada pensamento se alinham agora com um propósito maior: viver de forma consciente e em sintonia com o fluxo universal. Aprendi a valorizar o poder do silêncio e da introspecção, reconhecendo que na calma se encontram as respostas que o ruído do dia a dia oculta. Hoje, ao iniciar cada jornada, conecto-me com o meu interior através de pequenos rituais que me preparam para enfrentar o dia com uma mente desimpedida e um corpo em harmonia. Estes momentos de conexão me permitem estabelecer intenções claras, deixar para trás o estresse acumulado e me abrir à possibilidade de viver uma vida plena e abundante. É nesse equilíbrio sutil, na fusão da mente e do corpo, onde descubro a verdadeira essência do bem-estar. A capacidade de transformar cada experiência em uma oportunidade para crescer e para desfrutar da vida na sua máxima expressão. O caminho rumo à integração plena de mente, físico, abundância e sensação de bem-estar é uma jornada sem fim, repleta de aprendizados constantes e de descobertas diárias. Cada dia é uma nova oportunidade para ajustar, para reavaliar e para reconectar com aquilo que realmente importa. Ao longo deste trajeto,
descobri que a verdadeira riqueza se encontra na capacidade de viver com autenticidade, no valor de cada experiência e na fortaleza que se gera ao aceitar a interconexão de tudo o que nos rodeia. Número 6. O valor do controle sobre si mesmo. Durante muito tempo, acreditei que a vida transcorria de maneira imprevisível, regida por forças externas incontroláveis. No entanto, à medida que fui amadurecendo, compreendi que a chave para navegar em meio ao caos reside no domínio sobre si mesmo. O controle pessoal não é só uma questão de disciplina ou vontade. É, antes de tudo, uma forma de reconhecer e respeitar a nossa verdadeira essência, de dirigir as nossas energias rumo ao crescimento e à realização pessoal. Desde a infância, ensinam-nos que ser dono dos nossos impulsos e emoções é uma virtude. Mas na prática, alcançar esse nível de autocontrole é um desafio que requer autoconhecimento, constância e, sobretudo, a disposição a enfrentar as próprias debilidades. Aprender a dominar as nossas reações, a gerir as nossas emoções e a atuar com propósito se converte em uma ferramenta poderosa para construir uma vida mais plena e consciente. O meu caminho rumo ao controle sobre mim mesmo começou em um momento de profunda reflexão. Houve uma etapa em que me sentia constantemente arrastado por impulsos e emoções desbordadas. Era como se eu estivesse à mercê de forças incontroláveis que decidiam o rumo da minha existência sem que eu tivesse voz. Esse período me levou a questionar a aparente força das circunstâncias e a me perguntar: até que ponto realmente tenho o poder de escolher as minhas reações? Foi nesses momentos de dúvida e de introspecção onde descobri que o primeiro passo para alcançar o domínio pessoal é a aceitação de si mesmo. Reconhecer as nossas limitações, entender de onde provêm os nossos medos e frustrações e aceitar que não somos perfeitos resulta libertador. Não se trata de se resignar à inércia dos nossos hábitos, mas de encontrar a motivação para mudar desde o interior. Essa tomada de consciência foi o ponto de inflexão que me permitiu ver o controle pessoal não como uma imposição, mas como um ato de amor próprio e respeito rumo à vida. O controle sobre si mesmo se forja através da disciplina diária, um compromisso constante que vai mais além das resoluções passageiras. Não se trata de reprimir emoções ou de impor uma rigidez que afogue a espontaneidade, mas de aprender a gerir o caudal emocional de forma construtiva. Cada vez que decido parar e analisar as minhas reações, estou investindo no meu crescimento pessoal. A disciplina se manifesta em pequenos atos cotidianos. Escolher responder com calma ante uma crítica, resistir à tentação de atuar impulsivamente ou dedicar uns minutos à meditação para centrar os meus pensamentos. Neste processo, o planejamento e a reflexão são aliadas indispensáveis. Ao estabelecer metas claras e realistas e ao dividi-las em tarefas manejáveis, descobri que o controle pessoal se traduz em uma maior eficiência e em uma sensação de conquista que reforça a confiança em si mesmo. Cada pequena vitória, cada momento em que consigo frear uma reação desmedida, se converte em uma peça fundamental para construir uma versão mais madura e consciente de mim mesmo. É nesses instantes de autocontrole onde se forja a verdadeira fortaleza interior. O valor do controle sobre si mesmo transcende o âmbito pessoal e se reflete na qualidade das nossas relações. Ao aprender a gerir as minhas emoções, descobri que podia conectar de forma mais autêntica com quem me rodeia. As relações se enriquecem quando somos capazes de escutar, de compreender e de responder, sem deixar que as emoções negativas tomem o comando. Controlar as nossas reações nos permite atuar com empatia e respeito, gerando um ambiente de confiança e de colaboração, que beneficia tanto ao interlocutor como a nós mesmos. No âmbito profissional, o autocontrole se traduz em uma melhor tomada de decisões e em uma maior capacidade para enfrentar desafios com serenidade. Um líder que sabe dominar os seus impulsos é capaz de inspirar e motivar a sua equipe, fomentando um clima laboral em que a comunicação flui de maneira efetiva e se valorizam tanto as ideias como a integridade de cada pessoa. Assim, o controle sobre si mesmo se converte em um fator determinante para alcançar metas comuns e para transformar os conflitos em oportunidades de aprendizado mútuo.
Controlar as nossas respostas emocionais é fundamental para desenvolver uma resiliência que nos permita enfrentar as adversidades. A vida, com os seus inevitáveis altos e baixos, nos põe constantemente à prova. E é nesses momentos críticos quando o autocontrole se revela como a ferramenta mais valiosa. Aprender a reconhecer os sinais de alerta das nossas emoções e a aplicar técnicas de relaxação, como a respiração consciente ou a meditação, tem sido essencial para diminuir a intensidade das reações negativas. A resiliência não é simplesmente resistir ao embate das dificuldades, mas transformá-las em oportunidades para crescer. Cada experiência, por dolorosa que pareça em um primeiro momento, leva consigo uma lição que nos aproxima de uma maior compreensão de nós mesmos. Ao cultivar o autocontrole, permiti-me aprender de cada erro, de cada impulso desmedido, e consegui converter esses momentos em degraus rumo a um eu mais forte e consciente. É esse poder de transformar a adversidade em aprendizado, o que confere um valor incalculável ao controle sobre si mesmo. Um dos aprendizados mais profundos no meu caminho, rumo ao autocontrole, foi entender que a mente e o corpo estão inextricavelmente conectados. O que sentimos no nosso interior se manifesta na nossa saúde física e no nosso bem-estar geral. Ao cuidar do meu corpo através do exercício, da alimentação e do descanso, notei uma melhora significativa no meu estado mental. Uma mente serena se reflete em um corpo em harmonia, e vice-versa. Integrar práticas que promovem o bem-estar integral, como o yoga ou a meditação, permitiu-me estabelecer um equilíbrio em que o controle pessoal se fortalece. Cada sessão se converte em um recordatório da importância de estar presente no momento e de cuidar tanto dos meus pensamentos como do meu organismo. Este enfoque holístico me ensinou que o verdadeiro controle sobre si mesmo não é uma luta contra a natureza, mas uma forma de fluir com ela, reconhecendo que cada emoção e cada sensação tem o seu lugar e a sua função no tecido da existência. O caminho rumo ao autocontrole está intimamente ligado ao autoconhecimento. Só quando nos enfrentamos às nossas sombras e compreendemos a raiz dos nossos comportamentos impulsivos, é possível transformá-los. Aprendi que o silêncio e a reflexão são aliados poderosos para descobrir as causas profundas das nossas reações. É nesses momentos de solidão, quando o ruído do mundo se dissipa, que encontramos as respostas que nos ajudam a gerir melhor as nossas emoções. O autoconhecimento não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada dia traz consigo a possibilidade de descobrir novas facetas do nosso ser, de identificar padrões de conduta que, sem nos darmos conta, limitam o nosso potencial. Ao tomar consciência destes padrões, podemos reestruturar a nossa forma de atuar e responder aos desafios, libertando-nos de hábitos que já não nos servem e abrindo passo a uma versão de nós mesmos mais consciente e empoderada. O controle sobre si mesmo é uma meta que requer um compromisso diário. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de reconhecer que cada pequeno esforço soma e que cada passo dado rumo ao autocontrole contribui para uma vida mais equilibrada. É na rotina diária onde se forja a fortaleza interna. Em cada decisão consciente, em cada momento em que escolho responder em vez de reagir, se cimenta a base de uma transformação profunda e duradoura. O valor do controle sobre si mesmo radica na capacidade de transformar cada experiência em uma oportunidade de crescimento, de converter os obstáculos em degraus rumo à felicidade e de encontrar, em meio ao caos, a calma que nos impulsiona a seguir adiante. É o legado que deixamos em cada decisão, em cada gesto e em cada momento em que optamos por atuar com consciência e com o firme propósito de sermos donos do nosso próprio destino. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que cada desafio superado, cada impulso dominado e cada emoção gerida tem sido um investimento no meu futuro. Aprendi que o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo que nos rodeia, mas em ter a valentia de controlar o que há no nosso interior. Essa é a autêntica liberdade, o valor supremo que nos permite viver com integridade, sabedoria e uma profunda sensação de paz. Número 7. O valor dos limites na sua vida. Entre a voragem da existência contemporânea, na qual as exigências do mundo exterior parecem invadir cada canto do nosso ser,
descobri que estabelecer limites é, antes de tudo, um ato profundo de amor próprio. Não se trata de encerrar ou restringir, mas de delimitar um espaço sagrado onde possamos resguardar a nossa essência, cuidar da nossa saúde emocional e, em definitiva, viver de forma autêntica. Estabelecer limites é a maneira em que afirmamos quem somos e o que merecemos, ao mesmo tempo que cultivamos relações mais saudáveis e enriquecedoras. Desde tempos remotos, ensinam-nos a ser generosos, a nos adaptarmos e a agradar aos demais, frequentemente deixando de lado as nossas próprias necessidades. No entanto, com o passar do tempo e as experiências vividas, dei-me conta de que a verdadeira liberdade reside em reconhecer e respeitar os nossos próprios limites. Aprender a dizer não sem culpa, a priorizar o tempo e a energia que investimos em nós mesmos, é essencial para manter um equilíbrio interno que, por sua vez, repercute positivamente em todos os âmbitos da vida. Durante muitos anos, interpretei o conceito de limites como barreiras que nos separam ou que impedem o crescimento. No entanto, através de um processo de reflexão e autoconhecimento, compreendi que os limites não são muros intransponíveis, mas linhas de demarcação que nos protegem e nos permitem interagir de maneira equilibrada com o nosso entorno. São ferramentas que nos ajudam a identificar o que é saudável e o que não o é nas nossas relações, no trabalho e em cada esfera da nossa existência. Esta mudança de perspectiva me levou a ver os limites como uma manifestação de autocuidado e respeito pessoal. Quando aprendemos a estabelecer fronteiras, estamos reconhecendo que os nossos recursos emocionais, físicos e mentais têm um valor. Ao cuidar de nós mesmos, fortalecemos a nossa capacidade para dar e receber amor, para trabalhar com eficácia e para enfrentar os desafios cotidianos sem nos sentirmos oprimidos. Em essência, o valor dos limites reside na sua capacidade para preservar o nosso bem-estar e fomentar uma vida mais plena e consciente. As relações interpessoais são, sem dúvida, um dos âmbitos em que os limites adquirem maior relevância. Durante muito tempo, assumi que ser amável e complacente implicava sacrificar os meus próprios desejos em prol de manter a harmonia. No entanto, ao experimentar o esgotamento emocional e a frustração que acarreta a falta de espaço pessoal, descobri que a verdadeira fortaleza se manifesta quando somos capazes de dizer basta e marcar a diferença entre o amor incondicional e a autonegação. Estabelecer limites nas relações implica, antes de tudo, a capacidade de comunicar de forma clara e respeitosa as nossas necessidades. Significa dizer aos demais o que é aceitável e o que não, sem temor a ferir sensibilidades, pois a autenticidade e o respeito mútuo são a base de qualquer vínculo genuíno. Ao aprender a expressar os nossos limites, não só protegemos a nossa saúde emocional, mas também convidamos os demais a valorizar e respeitar quem somos na realidade. O processo de definir e respeitar os nossos próprios limites é, em definitiva, uma jornada rumo ao autoconhecimento. Através da introspecção, aprendemos a identificar quais são as nossas verdadeiras necessidades, a reconhecer as nossas fortalezas e a aceitar as nossas debilidades. Cada vez que decido delimitar o que estou disposto a tolerar, aproximo-me um pouco mais de compreender a essência do meu ser e a forjar uma identidade sólida que não dependa da aprovação externa. Esta busca de autoconhecimento implica também enfrentar o medo à confrontação e à desaprovação. É comum sentir que, ao pôr limites, corremos o risco de isolar quem nos rodeia ou de perder oportunidades. No entanto, aprendi que ser fiel a si mesmo é o primeiro passo para construir relações autênticas e duradouras. A honestidade, tanto conosco mesmos como com os demais, se traduz em um crescimento pessoal que nos permite evoluir rumo a versões mais autênticas e empoderadas. Viver com limites claros e bem definidos tem um impacto direto na qualidade da nossa existência. Em primeiro lugar, permite-nos gerir de maneira mais efetiva o nosso tempo e as nossas energias. Ao estabelecer prioridades, somos capazes de dedicar recursos àquelas atividades e relações que realmente nos nutrem, evitando nos dispersarmos em compromissos que resultam prejudiciais ou supérfluos. Esta ordem interna gera uma sensação de paz e de controle que se estende a todas as áreas da vida. Além disso, a prática de definir limites fortalece a nossa autoestima.
Quando somos conscientes do que merecemos e nos atrevemos a exigi-lo, o nosso valor pessoal se reafirma e a confiança nas nossas decisões se torna inabalável. A segurança que brinda o saber que temos o poder de cuidar de nós mesmos é um elemento fundamental para enfrentar os desafios cotidianos com determinação e serenidade. Outro aspecto positivo é o fortalecimento das nossas relações interpessoais. Ao nos comunicarmos com clareza e estabelecer fronteiras, facilitamos a criação de vínculos baseados no respeito mútuo e na honestidade. As interações se tornam mais autênticas e se reduz a possibilidade de conflitos derivados de mal-entendidos ou de expectativas irreais. Assim, cada relação se transforma em uma oportunidade para crescer e aprender, tanto individualmente como em conjunto. Apesar dos inúmeros benefícios, o caminho para estabelecer limites saudáveis não está isento de desafios. Um dos maiores obstáculos é o temor a ferir ou decepcionar os demais. Frequentemente, crescemos em ambientes onde se valoriza a complacência e o sacrifício pessoal, o que pode dificultar o reconhecimento das nossas próprias necessidades. Enfrentar este medo requer valentia e, sobretudo, a convicção de que cuidar de si mesmo é tão importante como cuidar dos demais. Outro desafio é a autossabotagem. Em ocasiões, a nossa própria voz interna nos convence de que não merecemos estabelecer limites ou que, ao fazê-lo, estamos fechando portas a oportunidades importantes. Superar esta mentalidade negativa é fundamental para poder avançar no caminho do autoconhecimento. Através da reflexão, da meditação e, em ocasiões, do acompanhamento terapêutico, podemos transformar essas crenças limitantes em afirmações positivas que reforcem o nosso direito a viver de maneira plena e consciente. O valor dos limites na sua vida transcende o meramente pessoal. É um convite a construir um legado de autenticidade, respeito e crescimento contínuo. Ao aprender a definir e manter fronteiras saudáveis, não só melhora a sua qualidade de vida, mas também inspira quem te rodeia a fazer o mesmo. Viver com limites é, em última instância, um ato de generosidade rumo a si mesmo, uma declaração de que merece viver em um estado de equilíbrio e plenitude. Número 8. Celebre seus avanços para uma mentalidade de tubarão. Quando a vida te desafia a superar os seus próprios limites e você se confronta com desafios que parecem insuperáveis, é essencial reconhecer cada passo adiante. Não se trata só de marcar grandes marcos, mas de celebrar com gratidão cada pequeno avanço. Essa celebração se converte no combustível que impulsiona uma mentalidade de tubarão, uma atitude determinada, agressiva e focada na superação constante. Em algum momento, todos nós nos encontramos olhando para trás e questionando se realmente progredimos. A autocrítica frequentemente se interpõe no caminho do sucesso, fazendo com que esqueçamos o valioso de cada esforço realizado. No entanto, aprender a celebrar inclusive as conquistas mais modestas é o primeiro passo para cultivar uma mentalidade de tubarão. Essa mentalidade não se baseia na arrogância, mas no reconhecimento honesto de que cada ação positiva, por pequena que pareça, é um tijolo na construção de um futuro sólido. Celebrar os seus avanços significa parar, respirar profundamente e reconhecer que cada desafio vencido, cada erro corrigido e cada meta alcançada te aproxima mais da versão de si mesmo que anseia ser. É nesses momentos de auto-reconhecimento quando a confiança se reforça e a sua determinação se converte na força motriz que te empurra adiante sem importar as circunstâncias. A metáfora do tubarão não é fortuita. Estes majestosos predadores dos oceanos simbolizam a persistência, a capacidade de adaptação e a incessante busca da sobrevivência. Uma mentalidade de tubarão implica se mover com rapidez, identificar oportunidades e aproveitar cada situação para crescer. Trata-se de adotar uma atitude em que o fracasso não se percebe como um retrocesso, mas como um degrau essencial no caminho rumo ao sucesso. Ao celebrar os seus avanços, adota esta mentalidade resiliente que te ensina a ver cada tropeço como uma lição e cada pequena conquista como uma vitória pessoal. Essa mentalidade te permite enfrentar os momentos de incerteza com a segurança de que, assim como o tubarão, você tem a força e a agilidade necessárias para superar qualquer obstáculo.
Desenvolver uma mentalidade de tubarão requer práticas concretas que transformem a celebração das suas conquistas em um hábito diário. Algumas estratégias que podem te ajudar neste caminho incluem: manter um diário de conquistas. Anote cada avanço, por pequeno que seja, e revise essas anotações quando sentir que a motivação vacila. É um recordatório tangível do seu progresso e te ajuda a ver a magnitude dos seus esforços acumulados. Estabelecer rituais de celebração. Ao finalizar cada projeto ou ao superar uma meta importante, dedique uns minutos para reconhecer o seu esforço. Isto pode ser tão simples como desfrutar de um momento de tranquilidade, compartilhar as suas conquistas com alguém de confiança ou realizar uma atividade que te faça sentir bem. Praticar a gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa que transforma a percepção da realidade. Agradeça não só pelo que conseguiu, mas também pelos desafios que te permitiram crescer. Visualizar o sucesso futuro. Tome um momento para imaginar como cada avanço te aproxima dos seus objetivos a longo prazo. Essa visualização reforça a ideia de que cada esforço vale a pena e que o caminho rumo ao sucesso está pavimentado por conquistas constantes. Reconhecer e celebrar os seus avanços não só eleva o seu estado de espírito, mas também reconfigura a sua mente rumo a uma atitude de progresso constante. Quando se permite aplaudir os seus esforços, transforma a narrativa interna de "não sou suficiente", a cada passo conta. Essa transformação é fundamental para adotar uma mentalidade de tubarão, porque te liberta do medo ao erro e te impulsiona a ser mais audacioso nas suas decisões. Esta celebração se converte em um ciclo virtuoso. Cada conquista, por pequena que seja, fortalece a sua autoconfiança, o que por sua vez te anima a arriscar, a ser mais proativo e a buscar novos desafios. Com o tempo, você vai se dar conta de que os avanços se acumulam, e embora em ocasiões o progresso possa parecer lento, a soma desses esforços te posiciona em um caminho sólido rumo aos seus objetivos. Um dos maiores inimigos do progresso é a autocrítica implacável, que tende a minimizar ou ignorar os pequenos triunfos. Para cultivar uma verdadeira mentalidade de tubarão, é crucial aprender a silenciar essa voz interna que insiste em se enfocar só no negativo. Em vez de se castigar por cada erro ou retrocesso, aprenda a vê-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada desafio superado é uma prova da sua resiliência e um recordatório de que, apesar das dificuldades, você tem a capacidade de seguir avançando. Ao celebrar estes momentos, você se dá permissão para reconhecer o seu valor, e isso te empodera para enfrentar novos desafios com maior segurança e determinação. A forma em que você se valoriza e celebra as suas próprias conquistas tem um efeito dominó no seu entorno. Quando adota uma mentalidade positiva e proativa, inspira quem te rodeia a fazer o mesmo. A sua atitude se converte em um farol de motivação, e o seu exemplo pode transformar a dinâmica das suas relações pessoais e profissionais. As pessoas tendem a gravitar rumo àqueles que irradiam confiança e paixão, e ao celebrar os seus avanços, demonstra que o sucesso é possível e que cada passo conta no caminho rumo à grandeza. Esta influência positiva se estende mais além do seu círculo imediato. Ao compartilhar as suas experiências e as suas estratégias para celebrar o progresso, você pode motivar outros a repensar a sua visão do sucesso e a adotar uma mentalidade de tubarão nas suas próprias vidas. Assim, o simples ato de reconhecer os seus avanços se transforma em um catalisador para a mudança coletiva, criando um ambiente onde a superação pessoal e o crescimento se valorizam acima da perfeição inalcançável. Celebre seus avanços para uma mentalidade de tubarão. Não é só um chamado à ação, mas um convite a transformar a forma em que você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. É o reconhecimento de que cada esforço, cada pequeno triunfo, é um passo vital rumo à construção de uma vida plena e exitosa. Adotar esta mentalidade significa aprender a ver os desafios como oportunidades, a transformar a autocrítica em autoafirmação e a converter cada experiência em uma lição valiosa. Ao integrar o hábito de celebrar as suas conquistas na sua rotina diária, você se converte no arquiteto do seu destino. Uma mentalidade de tubarão se forja no fogo da constância, da resiliência
e da capacidade de ver a grandeza em cada passo do caminho. E é que, quando aprende a aplaudir os seus próprios avanços, você se dá conta de que o verdadeiro sucesso não radica na perfeição, mas na coragem de seguir adiante, de aprender de cada experiência e de transformar cada obstáculo em uma oportunidade para brilhar ainda mais. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que cada celebração, cada pequeno triunfo, tem sido o alicerce sobre o qual se construiu a minha fortaleza. E é essa fortaleza a que me impulsiona a seguir avançando com a determinação e o enfoque de um tubarão, pronto para conquistar novos horizontes e para viver uma vida marcada pela audácia e o crescimento contínuo. Número 9. O impacto das palavras na autoestima. Durante muitos anos vivi sob a influência de pensamentos autocríticos que minavam a minha confiança. Lembro daquelas tardes em que a voz interna se tornava implacável, enumerando defeitos e erros, fazendo-me sentir menos do que realmente era. Foi nesses momentos de vulnerabilidade que entendi que não são as circunstâncias externas que definem o nosso valor, mas a narrativa interna que construímos dia a dia. Aprender a identificar e questionar esses pensamentos negativos foi o primeiro passo para reconstruir a minha autoestima e reconhecer a minha verdadeira valia. Cada pensamento negativo atuava como uma pequena semente de dúvida que, ao germinar, se transformava em um muro que limitava as minhas possibilidades. No entanto, quando comecei a desafiar essa voz crítica, a repensar as minhas ideias e a substituir a autocrítica por mensagens de alento, a minha percepção sobre mim mesmo começou a mudar. A transformação não foi imediata, mas com o tempo, cada pensamento positivo se converteu em um tijolo fundamental na construção de um valor próprio sólido. O caminho rumo a uma mentalidade saudável implica um processo de reprogramação mental. É necessário aprender a escutar com atenção essa voz interna e a discernir entre as crenças limitantes e aquelas que nos empoderam. Através de técnicas de meditação, afirmações e a prática constante da autocompaixão, descobri que é possível transformar a narrativa interna e adotar uma perspectiva mais amorosa rumo a si mesmo. As afirmações positivas se converteram em uma ferramenta essencial no meu dia a dia. Cada manhã, ao despertar, dedicava uns minutos a repetir frases que reforçavam o meu valor, como "sou suficiente tal como sou", ou "os meus pensamentos constroem a minha realidade, e hoje escolho a grandeza". Com o tempo, estas afirmações deixaram de ser palavras vazias e se transformaram em convicções profundas que me ajudaram a enfrentar os desafios com maior segurança e a ver em cada obstáculo uma oportunidade de crescimento. A qualidade do diálogo interno determina, em grande medida, a qualidade das nossas relações conosco mesmos e com o entorno. Quando a mente se torna a sua pior crítica, o valor próprio desaba. Mas o que acontece quando aprendemos a dialogar com compaixão? Comecei a me tratar com a mesma amabilidade e compreensão que ofereceria a um amigo próximo. Esta mudança de atitude me permitiu ver os meus erros como parte natural do aprendizado e não como falhas irreparáveis. Frequentemente, somos nós mesmos quem pomos barreiras desnecessárias para o nosso progresso. A autocrítica desmedida atua como um freio na busca das nossas metas, e é nesse diálogo interno, quando se pratica o perdão e a empatia, onde reside a chave para liberar o nosso potencial. Ao substituir pensamentos de auto-rejeição por aqueles que celebram as nossas conquistas e reconhecem as nossas fortalezas, se cria um ambiente mental propício para o crescimento pessoal e a transformação. É importante reconhecer que os nossos pensamentos não se geram no vazio. O entorno em que vivemos, as pessoas que nos rodeiam e a informação a que estamos expostos têm um impacto direto na qualidade da nossa mente. Durante um tempo, dei-me conta de que estar constantemente em contato com críticas destrutivas e comparações negativas alimentava uma narrativa interna prejudicial. Foi então quando optei por me rodear de influências positivas, de pessoas que valorizavam o crescimento pessoal e de conteúdos que inspiravam e motivavam. Criar um ambiente que fomente o pensamento positivo é um ato de autocuidado. Isto implica não só escolher cuidadosamente a quem permitimos entrar no nosso círculo íntimo, mas também selecionar as fontes de informação que alimentam a nossa mente. Ler,
escutar e aprender de experiências que celebram o valor humano e o potencial de superação ajudou a reconfigurar o meu diálogo interno, transformando-o em uma fonte constante de motivação e autoconhecimento. A mudança não acontece da noite para o dia. Requer compromisso e a aplicação de técnicas que facilitem a transformação de pensamentos limitantes. Entre as estratégias que adotei destacam: escrita reflexiva. Manter um diário em que plasme os meus pensamentos e emoções me permitiu identificar padrões negativos e trabalhar na sua substituição por crenças que reforcem o meu valor. Escrever me ajuda a externalizar as minhas dúvidas e a analisá-las desde uma perspectiva mais objetiva. Meditação guiada. A meditação se converteu em um pilar fundamental para aquietar a mente e observar os pensamentos sem julgá-los. Com cada sessão, aprendi a reconhecer a natureza transitória das ideias negativas e a deixá-las passar, sem que influam na minha autopercepção. Terapia e coaching. Em ocasiões, contar com o acompanhamento de um profissional tem sido essencial para desentranhar a raiz das minhas crenças limitantes e estabelecer estratégias personalizadas para superá-las. O intercâmbio com alguém que oferece uma perspectiva externa me permitiu ganhar clareza e fortalecer a minha autoestima. Outro aspecto crucial no impacto dos pensamentos no valor próprio é a prática da gratidão. Quando aprendemos a reconhecer e agradecer o positivo nas nossas vidas, geramos um ciclo virtuoso que contrarresta a tendência natural a nos focarmos no negativo. Cada pequena conquista, cada experiência gratificante, se converte em um recordatório tangível do nosso valor e da capacidade que temos para transformar a realidade. Hoje, ao parar para refletir, reconheço que a gratidão tem sido a chave que abriu as portas a uma autovalorização mais profunda. Celebrar cada avanço, por mínimo que pareça, e reconhecer o esforço investido em superar desafios, me permitiu construir uma base sólida de amor próprio, que se reflete em cada aspecto da minha vida. O impacto dos pensamentos no seu valor próprio é inegável. Cada ideia, cada palavra interna, tem o potencial de definir como você se percebe e, por conseguinte, como você se projeta ao mundo. A transformação de uma mente autocrítica em uma mente que celebra, empodera e nutre o amor próprio é um processo que requer constância, autoconhecimento e a vontade de abraçar a mudança. Ao aprender a gerir e transformar os seus pensamentos, você se converte no arquiteto do seu próprio valor. Não se trata de buscar a perfeição, mas de aceitar que cada experiência, já seja de triunfo ou de aprendizado, contribui para a construção de uma autoestima sólida e resiliente. Hoje, ao olhar para trás e reconhecer o caminho percorrido, dou-me conta de que cada pensamento positivo tem sido um passo decisivo rumo à liberdade. Rumo a uma vida em que o meu valor próprio se nutre da confiança, da gratidão e da inabalável certeza de que sou suficiente. Número 10. Eduque-se com o dinheiro. Em um mundo em constante mudança, onde as oportunidades e os desafios econômicos se entrelaçam em cada esquina, resulta imprescindível compreender que o dinheiro não é só uma ferramenta de intercâmbio, mas também um meio para transformar a nossa realidade. Educar-se com o dinheiro implica ir mais além de aprender a ganhá-lo ou gastá-lo. Trata-se de entender os seus princípios, descobrir o seu potencial e, sobretudo, desenvolver uma relação consciente e empoderadora com ele. Desde tenra idade, muitos de nós recebemos ensinamentos fragmentados sobre o manejo do dinheiro. Poupar aqui, investir ali, gastar no necessário. No entanto, estas noções frequentemente ficam relegadas a conceitos isolados, sem que consigamos integrá-los em uma visão global da nossa vida econômica. Educar-se com o dinheiro é um processo de autoconhecimento e de transformação pessoal. É reconhecer que cada decisão financeira, por insignificante que pareça, impacta no nosso presente e na construção do futuro. Esta educação vai mais além das fórmulas matemáticas ou da contabilidade básica. Trata-se de entender a psicologia que há por trás de cada transação, de conhecer as influências culturais e emocionais que moldam as nossas atitudes e, sobretudo, de descobrir o valor do planejamento e da disciplina na tomada de decisões. Ao transformar a nossa relação com o dinheiro, aprendemos a vê-lo como um aliado que, se utiliza com sabedoria,
pode abrir portas a novas oportunidades, projetos e a uma vida cheia de possibilidades. Um dos primeiros passos neste caminho é adotar uma mentalidade de crescimento. Muitas vezes, o dinheiro se associa erroneamente com a escassez, o que nos leva a limitar as nossas possibilidades e a acreditar que nunca teremos o suficiente. No entanto, mudar essa perspectiva é fundamental. Educar-se com o dinheiro significa aprender a investir em nós mesmos, a buscar informação, a nos formarmos e a questionar crenças limitantes. A mentalidade de abundância nos ensina que, ao desenvolver as nossas capacidades e conhecimentos, podemos transformar cada centavo em uma semente que floresça em novas oportunidades. O processo de reeducação financeira implica também o reconhecimento dos nossos erros passados e a disposição a aprender com eles. Cada experiência, já seja de sucesso ou de fracasso, se converte em uma lição valiosa. Ao adotar esta postura, deixamos de ver o dinheiro como um ente inalcançável ou um simples meio para sobreviver e começamos a considerá-lo como uma ferramenta para crescer, para explorar novas ideias e para gerar um impacto positivo no nosso entorno. Para transformar a nossa relação com o dinheiro, é necessário nos dotarmos de ferramentas e estratégias que nos permitam gerir de maneira efetiva os nossos recursos. Algumas das práticas fundamentais incluem elaborar um orçamento realista. Conhecer com exatidão as suas receitas e despesas é o primeiro passo para tomar o controle das suas finanças. Um orçamento bem estruturado te ajuda a identificar áreas em que você pode otimizar os seus gastos e a planejar investimentos futuros. Poupança e investimento consciente. Mais além de guardar dinheiro, é essencial aprender a investir de maneira inteligente. Isto implica se informar sobre diferentes instrumentos financeiros, diversificar riscos e entender que o investimento é um processo a longo prazo que se baseia no aprendizado contínuo. Nenhum processo de educação financeira acontece no vazio. O entorno em que vivemos, as pessoas que nos rodeiam e a informação a que estamos expostos têm um impacto significativo na nossa relação com o dinheiro. Rodear-se de pessoas que compartilhem os seus valores e que te inspirem a crescer é crucial. Participar em comunidades, fóruns ou grupos de discussão sobre finanças não só te aporta conhecimento, mas também te oferece um espaço para compartilhar experiências, aprender com os erros alheios e motivar-se a seguir adiante. Além disso, o entorno digital nos brinda acesso a uma imensa quantidade de recursos. Desde podcasts e blogs até cursos online, a tecnologia se converteu em uma aliada indispensável para aqueles que desejam educar-se com o dinheiro. Aproveitar estas ferramentas e adaptá-las às suas necessidades te permitirá se manter informado e preparado para enfrentar os desafios econômicos do presente e do futuro. Educar-se com o dinheiro é muito mais que um processo de aprendizado sobre cifras e porcentagens. É uma transformação profunda que impacta na maneira em que vivemos, em como nos percebemos e nas oportunidades que se abrem ante nós. Ao investir no seu conhecimento financeiro, você se converte no arquiteto do seu próprio destino, capaz de tomar decisões conscientes e de construir um futuro em que o dinheiro trabalhe a seu favor. Cada passo neste caminho de autoconhecimento e disciplina financeira é um investimento em si mesmo. Ao compreender e gerir os seus recursos de maneira efetiva, não só melhora a sua qualidade de vida, mas também se prepara para enfrentar os desafios com a segurança e a sabedoria que outorga a educação. Recorde que, no vasto universo das finanças, cada aprendizado, cada erro superado e cada meta alcançada é um tijolo na construção de uma vida plena, onde o dinheiro deixa de ser um fim e se transforma no meio para alcançar a liberdade, a estabilidade e o crescimento pessoal. Número 11. A dopamina e a neuroplasticidade. A dopamina e a neuroplasticidade são dois conceitos que, embora pertençam a campos aparentemente distintos, se entrelaçam de maneira profunda na forma em que o cérebro aprende, se adapta e responde às experiências. Durante muito tempo, se pensou que o cérebro era uma estrutura fixa, mas o descobrimento da neuroplasticidade revolucionou essa perspectiva, demonstrando que as nossas neuronas são capazes de modificar as suas conexões em resposta a estímulos internos e externos. Neste processo, a dopamina se erige como uma mensageira crucial,
que não só modula a sensação de prazer e recompensa, mas que também atua como um facilitador das mudanças na estrutura neuronal. Recordo claramente aqueles dias em que me submergia em livros e artigos científicos, maravilhado pela ideia de que o cérebro não era um órgão estático, mas um organismo em constante transformação. A dopamina, liberada em momentos de satisfação ou de antecipação de uma recompensa, não era simplesmente o químico do prazer, mas um motor que impulsionava as neuronas a estabelecer novas conexões, a fortalecer as existentes e, em ocasiões, a formar circuitos inteiramente novos. Este processo, que se manifesta na capacidade do cérebro para se adaptar e aprender, é precisamente o que se conhece como neuroplasticidade. A experiência cotidiana nos oferece inúmeros exemplos de como a dopamina e a neuroplasticidade trabalham em conjunto. Quando aprendemos uma nova habilidade, já seja tocar um instrumento musical, falar um idioma ou inclusive adquirir um novo costume, o nosso cérebro libera dopamina em resposta a cada pequena conquista. Essa liberação não só reforça o comportamento que levou à conquista, mas que também estimula a reorganização das redes neuronais, facilitando que o aprendido se consolide na memória e se integre no nosso repertório de habilidades. É como se cada vez que nos atrevemos a provar algo novo, o cérebro se abrisse à possibilidade de se reinventar, de expandir os seus horizontes e de se adaptar a um entorno em constante mudança. Ao adentrarmos no estudo destes fenômenos, se torna evidente que a dopamina não atua de maneira isolada. A sua influência se estende a múltiplas áreas do cérebro, modulando a atenção, o aprendizado e a tomada de decisões. Quando enfrentamos um desafio, essa substância química se converte no estímulo que nos impulsiona a superar obstáculos e a buscar a recompensa, já seja em forma de sucesso pessoal, reconhecimento ou satisfação interna. Esta interação complexa cria um círculo virtuoso. A antecipação de uma recompensa gera dopamina, e essa dopamina, por sua vez, facilita a consolidação de novas conexões neuronais, fazendo que o aprendizado seja mais efetivo e duradouro. Na minha própria jornada, experimentei como pequenas mudanças na maneira de abordar os desafios podem ter um impacto significativo na minha capacidade para aprender e crescer. Recordar momentos em que a superação de um obstáculo, por pequeno que fosse, provocava uma vaga de satisfação, me levou a compreender que cada conquista, cada experiência gratificante, era na realidade um passo mais na construção de um cérebro mais resiliente e adaptativo. A dopamina, então, se converte no recordatório constante de que o esforço vale a pena, de que cada experiência, boa ou má, é uma oportunidade para reforçar as nossas capacidades e ampliar as nossas possibilidades. O impacto da dopamina na neuroplasticidade se estende também a como manejamos as nossas emoções e enfrentamos situações de estresse. Em momentos de alta pressão, quando o corpo e a mente parecem estar no limite, a liberação de dopamina pode ajudar a mitigar o impacto do estresse, facilitando uma resposta adaptativa que permita superar a situação. Este mecanismo resulta fundamental não só para a sobrevivência, mas para o desenvolvimento pessoal e a capacidade de se reinventar ante a adversidade. É nestes instantes de tensão, quando a plasticidade cerebral se põe à prova, demonstrando que, inclusive nos momentos mais obscuros, o cérebro possui uma notável capacidade para se reestruturar e encontrar novos caminhos rumo ao bem-estar. A relação entre dopamina e neuroplasticidade é um testemunho da incrível capacidade do cérebro para se autorregular e transformar. Cada experiência, cada desafio superado, deixa uma pegada que não se apaga com o tempo, mas que se integra na vasta rede de conexões que nos permite ser quem somos. A dopamina atua como o eco das nossas vivências, um sinal que nos convida a recordar que o aprendizado é um processo contínuo e que a evolução pessoal não tem limites. Esta sinergia nos mostra que, apesar dos obstáculos ou das dificuldades que possam se apresentar, sempre existe a possibilidade de mudar, de melhorar e de adaptar a nossa forma de pensar e de sentir. Viver com a consciência desta realidade pode transformar a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Compreender que cada pequena conquista é uma vitória, que cada experiência, já seja de sucesso ou de fracasso, contribui para a construção de um cérebro mais forte e versátil,
nos empodera para enfrentar a vida com uma atitude renovada. A dopamina e a neuroplasticidade nos recordam que somos arquitetos do nosso próprio destino, capazes de moldar as nossas vidas através do aprendizado e da adaptação. Nesse sentido, cada desafio se converte em uma oportunidade para evoluir, para explorar novas formas de pensar e para nos abrirmos a um universo de possibilidades ilimitadas. A ciência nos revela que o cérebro é um órgão que se adapta constantemente e que a nossa capacidade para aprender e crescer depende em grande medida de como gerimos as nossas experiências. Cada vez que decidimos enfrentar os nossos medos, cada vez que optamos por superar uma dificuldade, ativamos esses mecanismos internos que nos permitem reconfigurar as nossas conexões neuronais e fortalecer a nossa resiliência. A dopamina, liberada nesses momentos de superação, não só celebra a conquista alcançada, mas que também prepara o terreno para futuros aprendizados, impulsionando um ciclo contínuo de transformação e melhora pessoal. Ao refletir sobre a dopamina e a neuroplasticidade, dou-me conta de que a verdadeira fortaleza reside na nossa capacidade para transformar cada experiência em uma lição valiosa. Não se trata de evitar a dor ou o fracasso, mas de aprender deles e de permitir que cada vivência contribua para o nosso crescimento. Esta compreensão nos convida a ser mais amáveis conosco mesmos, a valorizar cada passo no caminho e a reconhecer que a evolução é um processo natural e ineludível. Assim, a dopamina se erige como o recordatório constante de que cada esforço conta e de que cada experiência, por difícil que pareça, é parte essencial da jornada rumo à autorrealização. Em definitiva, a inter-relação entre a dopamina e a neuroplasticidade nos oferece uma visão inspiradora sobre a capacidade do cérebro para se adaptar, aprender e transformar-se. Ensina-nos que, através do reconhecimento das nossas experiências e do compromisso com o aprendizado contínuo, podemos moldar a nossa mente e, por conseguinte, a nossa vida. É um processo de constante descobrimento, em que cada pensamento, cada emoção e cada experiência se convertem em peças fundamentais de um quebra-cabeça que nos permite construir uma versão mais resiliente, criativa e autêntica de nós mesmos. No final, o que fica em jogo é a possibilidade de nos reinventarmos, de romper barreiras e de abraçar o poder transformador da mente na sua forma mais pura e dinâmica. Número 12. As atividades positivas e a neuroplasticidade. As atividades positivas têm o poder de transformar a nossa mente e o nosso entorno de maneiras que frequentemente passam despercebidas. Durante muito tempo, se acreditou que o cérebro era um órgão imutável, fixo nas suas estruturas e funções. Mas o descobrimento da neuroplasticidade mudou radicalmente essa perspectiva. Hoje sabemos que cada experiência, cada emoção vivida e cada ação consciente podem modificar a estrutura cerebral, abrindo a porta a um crescimento contínuo e à capacidade de nos reinventarmos. Nesse sentido, dedicar tempo a atividades que nutrem o nosso espírito e estimulam o nosso intelecto não só melhora o nosso bem-estar emocional, mas que também ativa processos cerebrais que nos permitem aprender, nos adaptar e evoluir. Recordo momentos em que, após um período de incerteza ou desânimo, decidi incorporar à minha rotina diária atividades que me enchessem de energia e positividade. Comecei a praticar a meditação, a leitura e pequenos exercícios criativos que me permitissem desconectar das pressões cotidianas e reconectar com o meu interior. Com o tempo, notei que a minha mente respondia de forma diferente. Os velhos padrões de pensamento se transformavam e se abriam passo novas conexões que, de alguma forma, reestruturavam a minha forma de ver o mundo. A sensação de que o meu cérebro se reconfigurava ante cada nova experiência positiva era tão surpreendente como alentadora, pois demonstrava que nunca era tarde para aprender algo novo e para construir um futuro mais resiliente. Esta capacidade do cérebro para se reorganizar se manifesta na forma em que as atividades positivas atuam como estímulos que reforçam a sinapse e facilitam a formação de novas conexões neuronais. Cada vez que empreendemos uma atividade que nos faz sentir bem, já seja um passeio ao ar livre, o desfrute de um bom livro ou a dedicação a um hobby criativo, o cérebro libera neurotransmissores que não só geram sensações de prazer,
mas que também promovem um estado de alerta e abertura. Essa liberação de químicos favorece a consolidação de aprendizados e fortalece a resiliência frente a futuras adversidades. É nesse processo dinâmico onde se encontra a verdadeira magia da neuroplasticidade. A possibilidade de moldar a nossa mente através de ações que, embora à primeira vista possam parecer simples, têm o poder de transformar a nossa percepção da realidade. A interação social é outro pilar fundamental neste processo. Quando compartilhamos experiências positivas com outros, não só fortalecemos vínculos afetivos, mas que também geramos um entorno de apoio que potencia a nossa capacidade de adaptação. A sinergia de compartilhar momentos de alegria, superação e empatia cria um círculo virtuoso que retroalimenta o nosso estado mental e, ao mesmo tempo, promove a formação de novas conexões neuronais. Nesse intercâmbio de emoções e aprendizados, se revela a verdadeira essência da neuroplasticidade, pois cada conversa, cada risada compartilhada e cada gesto de solidariedade se convertem em um estímulo que molda e reforça o nosso cérebro. O que resulta fascinante é como a ciência e a experiência pessoal convergem nesta visão. Somos seres em constante mudança e, ao escolher conscientemente atividades que nos elevem, estamos investindo na transformação da nossa mente. A dopamina, a serotonina e outros neurotransmissores se aliam neste processo, criando um ambiente interno que favorece o aprendizado e a resiliência. É nesse estado de abertura e dinamismo onde descobrimos que o potencial para nos reinventarmos está sempre presente, esperando a ser ativado por uma ação positiva, por um gesto de autocuidado ou pela simples decisão de dedicar tempo ao que realmente importa. Cada dia nos brinda a oportunidade de criar uma mudança significativa na nossa estrutura interna, de reconfigurar aquelas conexões que já não nos servem e de abrir espaço para novas experiências. A prática constante de atividades que nos nutrem não só melhora a nossa qualidade de vida, mas que também reforça a ideia de que o crescimento pessoal é um processo que se constrói passo a passo, com pequenas decisões que, em conjunto, têm o poder de transformar radicalmente a nossa forma de ver o mundo. Assim, ao final do dia, compreendemos que o verdadeiro valor das atividades positivas radica na sua capacidade para ativar a neuroplasticidade, permitindo-nos ser arquitetos do nosso próprio destino e transformadores das nossas realidades. O convite é claro: buscar, criar e desfrutar daquelas experiências que nos impulsionem a sermos melhores, que nos inspirem a aprender e que, em definitiva, nos permitam viver uma vida plena e em constante evolução. Ao adotar este enfoque, cada desafio se converte em uma oportunidade e cada conquista, por pequena que seja, é uma celebração do poder que temos para mudar e crescer. Nesse contínuo processo de transformação, descobrimos que a chave para uma vida exitosa e satisfatória reside na harmonia entre as nossas ações, os nossos pensamentos e a capacidade infinita do cérebro para se adaptar e reinventar. Número 13. Deixe de dar atenção ao que não te acrescenta. Deixe de dar atenção ao que não te acrescenta é um convite a se libertar de tudo aquilo que te distrai e desvia a sua energia do verdadeiramente importante. Durante muito tempo, encontrei-me preso em um turbilhão de opiniões, críticas e estímulos que pareciam encher cada canto da minha vida, mas que no final só deixavam um vazio e uma sensação de desgaste. Foi nesse momento quando dei-me conta de que a minha atenção era um recurso limitado, que compreendi a importância de filtrar o que não soma, de dedicar o meu tempo e a minha mente só àquilo que enriquece o meu ser. Recordo uma época em que me consumia a necessidade de estar a par de cada comentário negativo, de cada notícia alarmante ou de cada julgamento infundado que circulava no meu entorno. A minha mente se saturava de pensamentos que não aportavam nem um ápice de paz, nem de crescimento. E cada dia me resultava mais difícil distinguir entre a informação que realmente me ajudava a avançar e aquela que só semeava inquietude. Pouco a pouco, compreendi que ao dar atenção ao supérfluo, estava presenteando a minha energia àquilo que, em última instância, me afastava dos meus objetivos e do meu bem-estar interior. Foi então quando decidi fazer uma mudança radical, aprender a ignorar o que não me acrescenta e a me centrar nas minhas próprias prioridades. Comecei a praticar a arte do distanciamento consciente,
a identificar que pensamentos e estímulos eram verdadeiramente construtivos e quais simplesmente me somavam ruído. Esta decisão não foi fácil, pois no mundo atual resulta quase inevitável se encontrar rodeado de informação constante, mas no final se traduziu em uma libertação. Dei-me conta de que a chave estava em escolher com sabedoria a que dar atenção, em cultivar uma mente seletiva que só absorve aquilo que nutre e enriquece o meu caminho. Cada dia se converteu em uma oportunidade para aplicar este filtro mental. Ao despertar, em vez de me submergir em um mar de opiniões e distrações, dediquei-me a estabelecer as minhas intenções para o dia, a recordar as minhas metas e a me concentrar nas atividades que realmente me aproximavam da vida que desejo construir. Pouco a pouco, notei que a qualidade do meu pensamento melhorava, que a ansiedade se reduzia e que a minha capacidade para tomar decisões claras e acertadas se fortalecia. Ao deixar de dar atenção ao que não me acrescenta, pude reconectar com a minha essência e com o que verdadeiramente me inspira. Esta transformação também teve um impacto profundo nas minhas relações. Antes, costumava absorver cada palavra, cada crítica ou cada comentário que se cruzava no meu caminho, sem questionar a sua relevância ou veracidade. Aprendi a discernir entre aqueles aportes que nasciam do carinho e da sabedoria e aqueles que simplesmente eram um reflexo de preconceitos ou mal-entendidos. Ao tomar distância do negativo, abri-me a escutar com maior atenção e empatia a quem realmente importava, fortalecendo vínculos e cultivando um ambiente de respeito e crescimento mútuo. A qualidade das interações se elevou notavelmente, pois centrei-me no essencial e deixei para trás as distrações que antes empanavam cada conversa. Com o tempo, esta prática de filtrar o supérfluo se converteu em um pilar do meu bem-estar emocional e mental. Compreendi que cada minuto de atenção é valioso e que, ao investi-lo no que realmente me nutre, estou construindo uma vida baseada na autenticidade e na autoafirmação. Não se trata de se isolar do mundo, mas de aprender a distinguir entre o ruído e a música que eleva o espírito. Ao decidir conscientemente em que enfocar a minha energia, descobri que as minhas capacidades para aprender, para criar e para amar se potenciavam de maneira extraordinária. O processo não esteve isento de desafios. Houve momentos em que a tentação de se deixar arrastar pela corrente de opiniões e de distrações era quase irresistível, quando o entorno parecia conspirar para saturar cada instante com mensagens vazias. No entanto, em cada um desses episódios, recordava a importância de honrar o meu tempo e de respeitar a minha mente. Essa disciplina pessoal me permitiu ver que cada pequeno esforço por ignorar o que não me acrescenta se traduzia em uma maior clareza, uma melhor concentração e, em definitiva, em um crescimento pessoal mais sólido. Hoje, olho para trás e reconheço que deixar de dar atenção ao que não me acrescenta foi uma das decisões mais libertadoras e transformadoras da minha vida. Essa escolha me ensinou a valorizar a minha atenção como um tesouro, a investi-la no que realmente tem sentido e a construir uma realidade em que o ruído do mundo fica em segundo plano frente à melodia das minhas próprias aspirações. Ao me libertar das correntes do supérfluo, descobri um espaço interior onde reina a calma, a criatividade e a determinação de seguir adiante, sem permitir que o negativo se infiltre no meu caminho. Em definitiva, aprender a filtrar e a dedicar a minha atenção unicamente àquilo que me enriquece se converteu em uma forma de vida, em um ato de amor próprio e de compromisso com a minha evolução. É um convite a olhar mais além do bulício, a escutar a voz interior que sempre sabe o que é melhor e a construir cada dia um futuro em que a minha energia se converta no motor dos meus sonhos e das minhas conquistas. Deixe de dar atenção ao que não te acrescenta e verá como, ao se centrar no essencial, cada dia se transforma em uma oportunidade para crescer, para aprender e para viver com uma intensidade e uma plenitude que só nascem da verdadeira liberdade interior.